Messias prometido a Israel através dos profetas seria um homem comum da linhagem de Davi, segundo a carne, para estabelecer um reino geopolítico, libertando Israel do jugo romano e estabelecendo um reino literal em Jerusalém? Ou este Messias seria um homem e Deus ao mesmo tempo, Deus encarnado para redimir o seu povo e estabelecer um reino espiritual e eterno? Esta é uma pergunta que estamos fazendo. Se há uma pergunta, tem que haver uma resposta. Quando duas ideias estão em oposição uma à outra, uma delas tem que ser falsa e a outra verdadeira. Então, a melhor coisa que devemos fazer, mediante uma pergunta como esta, é olhar para as Escrituras e deixar que elas possam responder esta questão para nós. Resumindo a pergunta, novamente, esse Messias seria um homem comum, segundo a carne, ou seria o próprio Deus em carne? Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, a promessa de um renovo de Davi, um rei justo, sábio, que executaria juízo e justiça à terra. Isso é o que estava prometido. Um rei justo e sábio, que executa juízo e justiça à terra. Isaías capítulo 11 fala de brotar um rebento do tronco de Jessé e repousar sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aqui nós vemos títulos que só podem ser atribuídos a Deus. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, Efrata, pequena entre as cidades, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Lucas capítulo 1, versículo 31 ao 33. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. E ele reinará, e será grande, chamado Filho do Altíssimo, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isaías capítulo 61, ele disse lá no templo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu. Mateus capítulo 3, versículo 2, o profeta João Batista aparece pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Em Mateus capítulo 4, versículo 17, Jesus anuncia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, os judeus, eles esperavam um rei, segundo a carne, da linhagem de Davi, para estabelecer um reino a Israel humano, para livrá-los do jugo do Império Romano. Mas quando Jesus foi interrogado por Pilatos, em João capítulo 18, versículo 36, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Se ele está dizendo que o reino dele não é desse mundo, quer dizer, não é deste sistema humano, não é esse reino dessa dimensão física. Ele, respondendo aos fariseus em Lucas 17, do verso 20 a seguir, ele disse: o meu reino não vem com aparência exterior. Se não vem com aparência exterior, porque não é desse mundo, porque é um reino espiritual. Por isso que não vem com aparência exterior. Não é aqui nem ali, ele diz, não é aqui nem ali, quer dizer, não é um reino geopolítico, físico. O reino de Deus está dentro de vós, está dentro de nós. Então, vamos voltar à pergunta que foi feita no princípio desta narrativa. Esse Messias seria um homem segundo a carne, da linhagem de Davi, que estabeleceria um reino em Israel geopolítico? Ou seria um reino espiritual? Seria o próprio Deus encarnado, reinando, fazendo esta obra tão grande da redenção e reinando? Com certeza, a resposta está de acordo às Escrituras, de acordo à palavra de Deus. Isaías 9, 6 e 7 é aonde nos deixa sem nenhuma sombra de dúvida daquilo que estamos falando. Porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. É que nós vemos títulos que só podem ser atribuídos ao próprio Deus. Nós vemos também em João capítulo 1, do versículo 1 até o 14. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E sem ela, nada das coisas que foram criadas seriam. E essa palavra se fez carne e habitou em nosso meio. Toda palavra vem de um pensamento expressado. E um pensamento é uma ideia formada no Espírito, o qual Deus é Espírito, ao qual pensou e falou: haja luz. E lá estava a luz. E quando Jesus aparece, para cumprir o versículo 14, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Nós vemos também Apocalipse, capítulo 1, versículo 17. Voltando ao livro de Isaías, o profeta diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Deus. Antes de mim não Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu anunciei e eu salvei. Eu sou Deus, não há outro comigo. Eu sou o primeiro e o último. O que Jesus fala para João na ilha de Patmos? Não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, se Jesus não é esse Deus, toda a Escritura entra em contradição, porque o primeiro mandamento diz: não tereis outros deuses diante de mim. Antes de mim nenhum Deus se formou, depois de mim nenhum outro haverá. Se Jesus é outro, então alguma coisa está errada. Mas graças a Deus que a Escritura
é infalível, que a Escritura ela está simplesmente correta. Então, a resposta para a nossa pergunta que fizemos no princípio, Ele é Deus. Ele se fez um pouco menor do que os anjos. Hebreus capítulo 2, versículos 7 e o 9. Filipenses capítulo 2, versos 5 até o 10. Ele tomou a forma humana. Deus se fez homem, Deus se fez carne para redimir e estabelecer o seu reino, o qual é espiritual. E agora, ele é o filho de Davi. Ele é o filho de Davi agora porque ele reina. Filho do homem, filho de Deus. E ele fez para redimir. Mas como filho de Davi, ele reina, ele é filho de Davi, ele é rei, porque ele está reinando uma nação, um povo, que é a sua própria igreja. Amém, amém, amém.